Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade então à reflexão que estamos fazendo em relação ao livro Céu e Inferno, Justiça Divina. Nós estamos hoje diante do item O Purgatório, lá no capítulo 5 do livro Céu ou Inferno. Meus amigos, então em relação a esse tema, Kardec descreve com riqueza de detalhes a respeito do entendimento sobre o purgatório, nos mostrando que foi uma criação da Igreja, dos católicos, no ano de 593. Criaram esse ambiente intermediário para onde as almas permaneceriam enquanto aguardavam uma questão de purificação, um tempo, algo assim, para que então aí sim tivessem condições de seguir para o céu ou para o paraíso. O que é interessante, o entendimento, é que enquanto estivesse neste ambiente intermediário chamado purgatório, as almas não estariam ali aguardando que elas se arrependessem ou elas fizessem algo para que tivessem condições de ascender ao céu ou ao paraíso, mas ela, pelo contrário, estaria ali sujeitas à intercessão, à intervenção dos outros ou daqueles parentes, amigos, conhecidos, encarnados que realizassem prece para o Pai, pedindo misericórdia a essa alma, a essa criatura que ainda estivesse no purgatório, para que então aí ela tivesse condição de ascender e ir para o paraíso. Que interessante, né? Porque aí a alma que ali estivesse estaria sujeita à boa vontade daqueles que realizassem prece para ela. E não podemos também ser ingênuos e não falar a respeito que foi uma grande criação econômica realizada pela Igreja Católica, porque se cobrava para a realização dessas preces, para que o líder religioso daquele segmento interviesse perante Deus através da prece para aquele que ainda permanecesse no purgatório. Recebiam dinheiros, valores, terras, bens e assim por diante. Então foi uma grande oportunidade de negócio. Olha os interesses presentes aí, né? Interesses materiais, de riqueza e de poder presente nessa criação desse ambiente intermediário chamado purgatório. Em análise, em estudo, esse ambiente não é reconhecido, não é previsto, não se encontra nas escrituras antigas de maneira alguma. Nada se falava sobre esse ambiente intermediário, sobre o purgatório, nada. É uma interpretação feita exclusivamente pela Igreja Católica, estabelecendo essa necessidade de prece paga muitas vezes, para que a alma fosse auxiliada pela misericórdia do Pai e seguisse para o paraíso. Pelo contrário, nós encontramos no Espiritismo que a nossa destinação não está sujeita à intermediação de ninguém. Ela está sujeita simplesmente ao nosso aprendizado, ao nosso entendimento em relação às leis do Pai, do que Deus espera da gente, do que nós estamos fazendo para colocar em prática as leis de Deus. E assim, por isso, o processo reencarnatório é extremamente importante e assim nós enxergamos a misericórdia de Deus para conosco, porque sempre nos dá uma nova oportunidade para que possamos agir de uma maneira melhor
nas próximas, na presente existência, nas posteriores, porque nas anteriores nós erramos, não agimos direito, estávamos rebeldes à execução da lei do Pai. Então aqui nós recebemos sempre essa oportunidade. Vamos nos tornando pessoas melhores, vamos despertando para compreender o que o Pai deseja da gente, e assim nós vamos entendendo que, cumprindo as leis de Deus, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas felizes, vamos ampliando as nossas virtudes, vamos irradiando o sentimento de amor com mais força, cada vez mais abrangência também para o nosso próximo, porque é isso que o Pai espera da gente. Então, o nosso despertar sempre vai fazer com que a gente melhore a nossa conduta. Não depende de outro, não depende de intercessão, não depende de prece, nada disso. Mas que a gente desperte para a necessidade de sermos melhores, de fazermos melhores. E a nossa consciência vai nos chamar a atenção para que aquilo que nós fizemos de errado, o mal que semeamos, que produzimos, os danos que causamos ao nosso próximo, que a gente repare. A nossa consciência vai nos chamar a isso, a esse processo de reparação. Sendo que lá, naquele entendimento, nós não temos a oportunidade de reparar mais nada. Nós não temos a oportunidade de nos arrependermos de mais nada. Seja estando no purgatório, seja estando no ambiente de sofrimento eterno, não vai adiantar nada o arrependimento, não vai adiantar nada clamar por misericórdia, porque a destinação já foi dada. Já foi dada. Se eu estou naquele ambiente de sofrimento e eu me arrependo do que eu fiz, não vou ter outra oportunidade, vou continuar sofrendo naquele entendimento. Se eu estou no ambiente do purgatório e eu reflito e penso que eu poderia ter sido melhor, que eu poderia ter feito melhor, e eu estou ali aguardando a decisão se eu vou seguir ou não para o paraíso, mas essa decisão não depende nada de mim, depende da intercessão daqueles que estiverem orando ou não por mim. Olha que interessante. Então, é muito estranho permanecer com essa visão, permanecer com esse entendimento, essa crença que estabeleceram e tentam impor sobre aqueles que estão seguindo por esse caminho religioso. Graças a Deus, o Espiritismo nos liberta dessas crenças, nos liberta dessas fantasias que criamos, dos dogmas que foram estabelecidos, e deixa muito bem demonstrado para nós que depende somente da nossa vontade, do nosso desejo sincero de reparar os erros e sermos pessoas melhores, porque o Pai sempre estará providenciando para nós algo que nos mostre o caminho a ser seguido. Por isso que nós temos os nossos espíritos protetores, superiores, que estão a caminhar conosco, como se fôssemos filhos, e como se na condição de pais nosso nos mostrasse aquilo que é melhor. Então depende somente de nós. Aí sim eu enxergo a consolação. Aí sim eu enxergo o amor de Deus para nós, sempre dando uma chance para os filhos rebeldes, ignorantes, que reconhecem os erros e se arrependem dos erros cometidos, e irão receber uma chance de fazer diferente, de fazer melhor, e sempre seguindo na direção do Pai, do Criador. E assim nós vamos passando de ambientes difíceis, como mundos primitivos, para um ambiente um pouco melhor, que são os mundos de prova e expiação, para um outro ambiente melhor ainda, que são os mundos de regeneração, e assim por diante, celestes, divinos, puros, e assim segue a nossa jornada, sempre pelo nosso merecimento.
o merecimento do esforço como consequência, assim, para a nossa evolução. Meus amigos, que Jesus abençoe a todos e que possamos continuar nessa jornada de estudo e reflexão que estamos fazendo. No próximo encontro, no capítulo 6, vamos falar alguma coisa com mais profundidade até sobre a doutrina das penas eternas. Até o próximo encontro. Tchau!